Olá, graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu coração. E hoje mais uma palavra de encorajamento. E eu quero te encorajar com uma palavra aqui em Filipenses, no capítulo 4, dos versículos 15 até o 20. Hoje são 5 versículos que eu vou ler, tá bom? E nós vamos começar lendo já. O 15 diz assim: Sabeis, ó Filipenses, que durante os vossos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vós. Vamos ouvir com muita atenção essa palavra aqui, muito interessante. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, generosamente me enviastes ajuda, não somente uma vez, mas 2 quando tive necessidade. Atente para a palavra generosamente. E o 17 diz: Não que eu esteja à procura de ofertas, mas busco preferencialmente o bem que pode ser creditado à vossa conta. Agora estou plenamente suprido, até em excesso, tenho recursos em abundância, desde quando recebi de Epafrodito os donativos que enviastes como oferta de aroma suave e como sacrifício aceitável a Deus. E o 19, que eu creio que é um versículo bem conhecido, depois de tudo posso naquele que me fortalece, o 19 também é um versículo bastante conhecido na igreja. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Aleluia. E o 20 diz: Ao nosso Deus e Pai seja a glória por toda a eternidade. Amém. Ao nosso Deus e Pai seja a glória por toda a eternidade. Deus é bom, meus irmãos. Glória a Deus. É interessante que quando eu estava pensando numa palavra, né, para ministrar, o Senhor falou ao meu coração. Eu pensei numa palavra para ministrar, nessa palavra de encorajamento, e eu pensei só no versículo 19, que diz: Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E aí eu pensei, por que Paulo está dizendo isso? Né? Depois que ele fala tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, ele falou, eu sei passar necessidade, eu sei ter abundância, eu tudo posso naquele que me fortalece. E aí o Espírito Santo me levou a ler um pouquinho antes, os versículos que vêm antes do Mas o meu Deus suprirá as vossas necessidades. E eu fui ver o porquê que Paulo fala isso para os filipenses, porque essa aqui é uma carta que Paulo está escrevendo para as pessoas lá, os irmãos da cidade de Filipos, né, os filipenses. E aí Paulo ele começa dizendo: Olha, filipenses, durante os vossos primeiros dias no Evangelho, vocês juntaram ofertas e mandaram para mim. Vocês supriram as minhas necessidades. Vocês estavam no comecinho da fé, vocês nem entendiam muito sobre a fé, sobre as leis do reino, sobre semear, né, e colher. E é interessante que Paulo começa a lembrá-los disso, né? Do bem que eles fizeram, da oferta que eles mandaram para Paulo quando ele estava em Tessalônica, passando necessidade, né? E ele diz assim, olha, o 17 ele fala: Não que eu esteja à procura de ofertas, mas busco preferencialmente o bem que pode ser creditado à vossa conta. Por causa da generosidade, no 16 ele fala, né? Por causa da generosidade dos filipenses, Paulo diz: Olha, eu não estou buscando de vocês oferta, eu não quero o dinheiro de vocês. Mas como é importante vocês serem generosos. Por quê? Porque a sua generosidade vai ser devolvida, vai ser creditada na conta de vocês, né? E aí, continuando, ele fala, olha, no 19 ele diz, ele declara uma palavra, por causa da generosidade dos filipenses, ele declara essa palavra: Mas o meu Deus, ele suprirá todas as vossas necessidades, porque vocês foram tão generosos comigo, vocês me abençoaram, vocês cuidaram de mim, né? Sem ter tanto entendimento da palavra, vocês me abençoaram e cuidaram de mim. Então Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus, ele é herdeiro de Deus e que nós somos herdeiros com Cristo, nós somos co-herdeiros com Cristo, da mesma graça, das riquezas do reino, né? Então, é interessante, né? O Senhor estava falando ao meu coração, eu estava ali limpando a minha cozinha, lavando louça, e o Espírito Santo começou a falar ao meu coração essa palavra sobre Deus cuidar de nós, Deus suprir as nossas necessidades. Eu até anotei 2 frases aqui interessantes que o Senhor me deu, né? Que a matemática do mundo é retenha para que não te falte. Porém, a matemática de Deus, a matemática do reino de Deus, do reino dos céus é reparta para que você receba muito mais. Veja que aqui, como eu falei, né? Generosidade. Eles foram generosos. E aí Paulo declara sobre eles que nada vai faltar, que o Senhor vai suprir cada necessidade deles. Então, que nós possamos viver isso,
A palavra lá em Mateus 6,33, o Senhor diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, ou seja, aquelas coisas que Jesus fala anteriormente, né? O que comer, o que beber, o que vestir. Hoje a nossa demanda é muito maior de necessidades, né? Devido ao tempo que nós estamos vivendo. Mas Deus, Ele vai cuidar, Ele vai suprir. Mas uma coisa eu sei que Deus quer de nós: generosidade. Porque essa é a lei do reino. A lei do reino é semear para colher. A lei do reino é quanto mais eu plantar, mais eu vou colher. E essa é uma lei natural, até para as plantas também, para os alimentos, né? Quanto mais eu semear, mais eu vou colher. E é a lei do reino também. Quanto mais nós semearmos, quanto mais nós formos generosos, quanto mais nós não retermos. A lei do reino não nos manda reter, meus irmãos. A lei do reino manda nós cuidarmos uns dos outros, nós abençoarmos, nós sermos generosos para com os nossos irmãos, cuidar daqueles que estão passando necessidade. Eu tenho uma experiência que eu passei esses dias. Eu oferto todo mês num projeto, o Projeto Campos Brancos, eu já falei em alguns dos meus vídeos, e eu estava preocupada porque eu não tinha uma oferta para enviar. E eu estava muito preocupada com isso, eu não sabia o que fazer, tinha um dinheiro na minha conta, mas eu precisava daquele dinheiro para pagar o aluguel. E Deus fez de uma forma tão maravilhosa que eu pude mandar uma oferta, até mais do que eu imaginava. Eu pude mandar uma oferta para o Projeto Campos Brancos, para abençoar ali aquele trabalho missionário com os ribeirinhos, né? Como eu falei para uma pessoa hoje, eu fui uma ribeirinha, eu nasci ali no Pará, eu nasci naquelas casinhas em cima da água, né? Nas épocas de enchentes, eu nasci numa daquelas casas, eu sei o que é ser um ribeirinho, né? Então eu ajudo muito esse projeto, e oro por eles também, e porque eu vejo a importância do evangelho ser pregado. Eu não posso ir lá pregar, mas tem pessoas que estão indo, então a gente tem que ser aqueles que seguram as cordas, né? Que nós possamos contribuir, ajudar todo o projeto que está sendo levado, que os missionários estão trabalhando, indo, fazendo aquilo que a gente não pode fazer, né? Então eu vi a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, e Deus me abençoando de tal forma, né? Eu doei num tempo em que eu não podia doar, e o Senhor me abençoou com muito mais do que eu podia imaginar. Glória a Deus. Então Paulo, ele até diz aqui, olha, não é que eu esteja procurando dádivas, né, ofertas de vocês, mas eu busco preferencialmente o bem que pode ser acreditado na vossa conta. Então, quando nós somos generosos para com outros, Deus coloca um crédito na nossa conta e Deus nos abençoa. Então, hoje a minha palavra para você é: meu querido, minha querida, não siga as leis do mundo, tem que reter para você não ter necessidade. Sabe, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que temem ao Senhor, os filhos de Deus, não vão passar necessidade. É uma palavra de Deus para nós, é uma promessa de Deus para nós. E o Senhor diz aqui, olha, mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Lá em Efésios 1, eu não lembro o versículo, se é o 3, que diz que o Senhor ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, com tudo que a gente precisa. Então vamos buscar o reino de Deus, vamos pregar o evangelho, vamos abençoar os missionários, vamos orar mais, vamos buscar mais ao nosso Deus, vamos servir mais no reino, e Deus ele vai cuidar de nós, das nossas necessidades. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor te faça prosperar em tudo, mas que você prospere pensando sempre no reino, né? Não coloque o seu coração na incerteza das riquezas, mas coloque o seu coração no céu, sempre no céu, olhando para o céu. Onde estiver o nosso tesouro, aí vai estar o nosso coração. E que nós possamos ser generosos. Deus, ele nos dá sabedoria. A palavra diz que ele nos dá sabedoria para adquirirmos riquezas. Mas não é riqueza só para a gente desfrutar. É para a gente também, além de desfrutar, nós abençoarmos o reino, abençoarmos a obra de Deus, abençoarmos os projetos missionários, abençoarmos aqueles que estão indo e fazendo a obra de Deus. Amém? E abençoar também o nosso irmão, que às vezes está do nosso lado, passando necessidade, e a gente faz o que está lá em Tiago, né? Tiago fala, vem uma pessoa com uma necessidade para nós, e a gente diz, irmão, Deus te abençoe, eu vou orar por você. E nós não podemos fazer isso. Se vem até nós uma pessoa com uma necessidade, nós podemos ajudar, nós temos que ajudar, nós temos que abençoar. É isso que é a lei do reino dos céus. É um cuidando do outro, nós somos uma família. Amém? E é isso, meus queridos, essa é a minha palavra de encorajamento para você. Não retenha, seja generoso, seja generosa, né? A lei do reino é, quanto mais eu for generosa, quanto mais eu abençoar, mais eu serei abençoada. Quanto mais eu der, mais eu vou receber, mais eu vou colher. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã, no nome de Jesus.